Quem nunca tomou um chopp ou uma cerveja e ficou se perguntando como eles são feitos? Bom, se você também já fez essa pergunta, vamos conhecer um pouco mais sobre esse processo. Vem comigo! E hoje estamos aqui para conhecer a história de dois jovens do interior paulista. Eles resolveram abrir uma cervejaria artesanal na cidade de Piracicaba. É a história de Alexandre e Carlos, que a gente vai conhecer um pouco mais agora. A gente teve uma ideia de montar uma microcervejaria porque a gente já era do ramo. Eu sou engenheiro de alimentos, meu sócio é químico. O setor de microcervejaria era muito novo, era muito recente no Brasil, quase não existia nenhum. Pra você ter uma ideia, a gente foi a 6ª microcervejaria do Brasil. E como a gente já tinha uma experiência em cervejarias grandes e tal, a gente resolveu apostar nesse setor. A escolha do local para a instalação do empreendimento foi criteriosa. No final do ano 2000, visitaram Piracicaba e decidiram que esta seria a cidade ideal, por apresentar o perfil de consumidor que idealizavam, devido ao desenvolvimento intenso, a existência de um setor industrial avançado e um clima propício. Deram os últimos retoques no projeto, financiaram o restante dos equipamentos e colocaram em prática o tão almejado sonho. A fábrica abriu as portas no dia 19 de setembro de 2001. Estamos aqui com o Alexandre, ele que é sócio e proprietário da cervejaria Cevada Pura, e hoje ele vai contar um pouco mais sobre o processo de fabricação dessa cerveja tão gostosa. É isso aí. O processo de cerveja, fabricação de cerveja, é semelhante em todos os lugares, tanto na microcervejaria quanto nas cervejarias grandes. A única coisa que muda são as receitas das cervejas, né? De um processo mais artesanal, e o volume que é fabricado nas cervejarias maiores é um volume muito grande para atender uma população do Brasil inteiro, por exemplo. As microcervejarias, elas fazem o papel das grandes cervejarias, mas assim, num volume menor, e dá para fazer uma variedade muito grande de cervejas especiais que a gente fala. O nome da Cevada Pura, por que a gente pôs? A gente escolheu esse nome porque a gente usa somente malte de cevada na nossa receita. Então a gente, para fazer a cerveja, é malte de cevada, a água, lúpulo e o fermento. E o fermento, numa segunda etapa, é eliminado, ele só serve para fazer a fermentação. Então, assim, o processo em si ele demora 6 horas para se fazer um lote, depois ele passa por 4, 5 dias de fermentação, e depois desses 5 dias ele fica em período de maturação, que é onde os sabores vão se apurar. A gente fala que é um processo que dá paladar na cerveja. Todos os sabores, aromas, são formados durante a maturação, que dura mais ou menos, dependendo do tipo de cerveja, de 12 dias a 3 meses. Nada mais é o processo de cerveja, é a gente preparar o alimento para o fermento. Então, depois a gente faz uma filtração dessa massa, que a gente chama de mosto. O mosto é o mosto cervejeiro. Ele é o líquido resultante da mosturação da cevada. Daí a gente precisa ferver esse mosto, que para esterilizar é uma etapa onde a gente adiciona o lúpulo, né? Faz a lupulagem, que serve o lúpulo para dar o amargo e o aroma da cerveja, dá um aroma refrescante. E depois a gente chama esse processo de guarda-quente. Depois a gente resfria esse mosto cervejeiro, que é o alimento do fermento. Então a gente coloca esse mosto cervejeiro que a gente produziu dentro de tanques de fermentação, coloca-se o fermento, e daí o nosso trabalho, que é o trabalho do cervejeiro, daí para frente é só controlar, fazer o controle da fermentação. Porque o trabalho mesmo, quem vai fazer é o fermento dentro do tanque. E depois a gente só esperar e provar a cerveja, ver se está tudo em ordem, se o CO2 está bem controlado. E a gente, como cervejeiro, que eu sou cervejeiro, além de dono, é a melhor hora, né? É a hora da gente degustar,
determinar se o produto está de acordo, se está bom para atender a população. E assim, é uma sensação de dever cumprido, vamos dizer assim. A gente produzir o produto, fabricar, leva um tempo e depois você tem a recompensa de tomar um chopinho aí com qualidade. Explica pra gente um pouco qual é a diferença entre a cerveja produzida aqui e os chopps. É o mesmo produto, porém, a gente costuma dizer assim, toda cerveja foi chopp um dia. Ou seja, a gente produz o chopp que para o brasileiro se fez uma diferença. Esse chopp que está no copo aqui é um chopp Pilsen. A gente engarrafa ele aqui, pasteuriza e tem-se o nome de cerveja. Então a diferença básica entre os dois, chopp e cerveja, é a pasteurização. O chopp, eu dou uma garantia de 8 dias, porque não tem produto químico, não tem estabilizante, não tem conservante, não tem nada. Na cerveja, qual é a forma de conservar? De durar 6 meses? É a pasteurização. Nada mais é um processo de temperatura. Hoje, depois de 12 anos de negócio, a conclusão que a gente tira é que foi um bom negócio, porém as dificuldades, né, de um negócio novo no Brasil, a gente passou tudo. Tanto as experiências boas como as ruins. A gente, 12 anos no mercado, né? Se a gente está vivo como empresa, então o negócio é... Mas assim, a conclusão que a gente tira é que a gente cresceu bastante. E a ideia é não parar, sempre estar investindo em coisas novas, em fazer plano futuro, aumentar, valorizar a marca, tudo que uma empresa necessita, né? A gente tem a fábrica, né, que é a matriz onde nós estamos aqui. Nós temos também, agora fizemos há pouco tempo, construímos uma outra fábrica. A gente está em fase de testes, né, mas é uma fábrica mais moderna, uma fábrica com volume um pouco maior, com um sistema, com um equipamento de engarrafamento profissional. Então a gente está fazendo aquilo que a gente sempre quis. Fazendo um produto bom, de qualidade e envasando em barril, em cerveja, com o melhor produto que tem no mercado. A gente tem o bar, que é a Cevada Chopp Bar, que está aqui em Piracicaba, que é uma choperia, que é um ponto muito bom, o pessoal gosta, a gente está indo bem com a choperia. A gente tem projeto também de fazer franquia tanto da fábrica quanto do bar. Isso é um pouco mais demorado, o processo é um pouco mais lento, porque você precisa ter padrão. Primeiro você tem que dar padrão nas suas coisas para depois oferecer um padrão para fora. Estamos aqui com o Richard, que ele é consumidor aqui do chopp Cevada Pura. Richard, conta mais um pouco. O que você acha do chopp? O chopp é um dos melhores da cidade, né? Tradicional, bem diferente da cerveja. Você sempre pega chopp aqui? Praticamente toda semana. A gente tem um grupo de amigos, né? Toda festa que a gente faz, a gente pega o chopp aqui na Cevada Pura. O chopp Cevada é um chopp delicioso, é artesanal, muito melhor do que os industrializados. Tem um sabor assim todo bem aromatizado, refrescante e sempre cevada. Se a gente está num negócio e o negócio dá certo, a gente não dá certo sozinho. A gente dá certo por causa das pessoas. A gente oferece um produto, as pessoas aceitam o nosso produto, a gente oferece uma qualidade, uma credibilidade e a gente não conquista nada sozinho. Acho que a gente está fazendo a nossa parte, as pessoas estão comprando, gostam do nosso chopp, então é uma retribuição ao nosso trabalho, né?